Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira revolução silenciosa que aconteceu nos cartórios brasileiros. Uma mudança que, tá aposentando pilhas de papel, processos caríssimos, mas que também criou novas pegadinhas para os desatentos. Estamos falando do caderno de número 7, sobre a nova era da competência e qualificação no registro de títulos e documentos, o famoso RTD. É uma revolução mesmo. E silenciosa é a palavra perfeita, porque muita gente ainda não se deu conta do tamanho do impacto. As regras de competência e qualificação, elas são a espinha dorsal do RTD, né? E a lei do SERP, a Lei 14.382 de 2022, ela não fez uma simples reforma, ela reconstruiu essa espinha dorsal. Para quem se prepara para concursos de alto nível, especialmente com a banca FGV, ignorar esses detalhes simplesmente não é uma opção. É a diferença entre a aprovação e, ficar pelo caminho por causa de uma mudança que parece pequena, mas que na prática, nossa, é gigantesca. Ok, então vamos desempacotar isso. Eu lembro que o grande pesadelo do RTD sempre foi o princípio do domicílio das partes. Registrar um contrato de financiamento, por exemplo, com uma empresa credora no Sul, um devedor no Nordeste e garantidores no Centro-Oeste. Era uma verdadeira operação de guerra, logística e financeira. Como é que a lei do SERP resolveu essa dor de cabeça? Então, essa dor de cabeça foi o alvo principal da mudança. A lei foi direto ao ponto. O legislador pegou o bisturi e fez um corte preciso no artigo 130 da Lei de Registros Públicos para eliminar essa complexidade. Aquela lógica antiga de ter que registrar em cada uma das comarcas morreu. A nova lógica é muito mais inteligente, muito mais econômica. Claro, se todo mundo mora na mesma comarca, sem mistério, o registro é feito ali. Certo, essa parte é intuitiva, mas na prática os contratos importantes, aqueles que movimentam a economia, quase nunca envolvem pessoas da mesma cidade. A complexidade sempre esteve aí, né? Nos casos nacionais? Exatamente, e é aí que vem a grande virada de chave. Na situação mais comum que é essa, de partes com domicílios em comarcas diferentes, a lei agora diz o seguinte: o registro deve ser feito no domicílio de um dos devedores ou garantidores. Apenas um. E se por acaso o contrato não tiver um devedor ou garantidor claro, tipo uma cessão de direitos, aí a regra é registrar no domicílio de uma das partes. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Todo aquele pesadelo logístico de registrar um contrato em 4, 5 cidades diferentes, com custos e prazos, isso simplesmente acabou? Você escolhe um lugar estratégico, digamos, o domicílio do fiador em Curitiba, faz um único registro lá e pronto, o contrato tem validade nacional? É exatamente isso. É uma mudança tectônica. Um único registro feito de forma estratégica é suficiente para gerar eficácia em todo o território nacional. Nossa! É o que no direito a gente chama de efeito erga omnes, que é basicamente um jeito mais formal de dizer que aquele registro vale contra todo mundo. Ninguém no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, pode mais alegar que não sabia daquele contrato. Acabou a burocracia, acabou o custo dos múltiplos registros. Uau! Isso muda tudo para o mercado de crédito. Mas me surge uma dúvida. Se agora eu posso escolher entre o domicílio do devedor em Porto Alegre ou do fiador em São Paulo, o que impede uma empresa de escolher o cartório de São Paulo só porque lá as custas são, 10% mais baratas? Isso não cria uma espécie de guerra fiscal de cartórios? Essa é uma preocupação muito pertinente. E o sistema foi desenhado para evitar exatamente isso. A resposta está no Código Nacional de Normas, o provimento 149 de 2023, que regulamentou o SERP. A Central Nacional de RTD-PJ, que é a plataforma eletrônica por onde tudo passa, ela tem o dever de fiscalizar. Ela encaminha o título para o oficial que seja de fato territorialmente competente. A prática de escolher um cartório incompetente só pelo preço, ela é expressamente vedada. E tem um nome: concorrência predatória. Concorrência predatória, entendi. E as consequências são severas. O registro pode ser considerado nulo na sua eficácia contra terceiros e o oficial que se prestou a isso pode responder a um processo disciplinar.
A regra é clara. A escolha é entre os domicílios competentes, não uma caça ao cartório mais barato do Brasil. Entendi, o sistema tem seus próprios freios e contrapesos. Falando em regras que mudaram, tinha uma outra, um clássico de prova, sobre a retroatividade dos efeitos do registro. Aquela dos 20 dias. O que aconteceu com ela? Essa é outra mudança que vai pegar muito candidato veterano de surpresa. A regra que permitia que os efeitos do registro, que eles retroagissem a data da assinatura, desde que registrado em 20 dias, essa regra foi revogada. Simplesmente deixou de existir. Nossa! Eu lembro da correria que era nos escritórios. Clientes assinavam um contrato e o jurídico tinha que correr contra o relógio para protocolar. Era uma fonte de estresse e de risco. Então, como ficou agora? A regra mais simples? Cristalina. O novo parágrafo 1º do artigo 300 diz que os efeitos do registro começam a partir da data do próprio registro. A eficácia é ex nunc. Ex nunc. Ou seja, daqui para frente, não tem mais viagem no tempo, sabe? A prioridade é de quem protocola primeiro. Ponto final, protocolou, garantiu. Isso traz uma segurança e uma previsibilidade muito maiores. Ok. Então a regra de onde registrar ficou mais inteligente e a regra de quando o registro passa a valer ficou mais objetiva. Mas isso me leva a outra questão. Digamos que eu segui tudo certo e enviei o meu contrato para o cartório competente em Porto Alegre. O que acontece depois? O oficial simplesmente carimba e guarda numa gaveta digital ou existe um filtro? Ótima pergunta, porque ela nos leva ao coração do sistema registral, a qualificação. E a resposta é não. Ele não é um mero arquivista. Pense no oficial não como um funcionário que carimba papéis, mas como segurança na porta de uma festa de gala. Ele tem a obrigação pessoal, que ele não pode delegar para ninguém, de barrar quem não cumpre as regras. Esse barrar é a qualificação. Um filtro de legalidade, um juízo técnico sobre o documento. E o que exatamente esse segurança analisa? Quais são os critérios para barrar ou deixar entrar? São vários, mas o principal, que o professor Lessa destaca no caderno, é a legalidade do objeto. O artigo 156 da Lei de Registros Públicos é explícito. O oficial tem o poder-dever de recusar o registro de documentos com conteúdo ilícito ou imoral. O exemplo do material é perfeito. Imagina um contrato para explorar máquinas de caça-níqueis. Jogo de azar é contravenção penal no Brasil, né? O oficial, ao ver isso, tem a obrigação de recusar o registro imediatamente. Mas e a tal da finalidade de conservação? O oficial não poderia só registrar para guardar o documento sem validar o conteúdo? Só para garantir que ele não se perca no tempo? Não, de forma alguma. O registro público não pode ser usado para dar uma aparência de legalidade a um ato que é, na sua essência, ilegal. Registrar um contrato desses para fins de conservação seria, na prática, usar a fé pública do Estado para chancelar uma ilicitude. O filtro da qualificação serve justamente para impedir isso. E além da legalidade do objeto, o oficial olha as formalidades. E aqui, a Lei 14.382 trouxe outra surpresa. Imagino que seja mais uma simplificação. O que mudou nas formalidades? Uma mudança gigantesca. A dispensa da exigência de reconhecimento de firma na grande maioria dos documentos levados a registro no RTD. Sério, aquela ida ao cartório só para o tabelião dizer que a sua assinatura é sua mesma. Em regra, não é mais necessária para o RTD. A responsabilidade pela autenticidade e veracidade das assinaturas agora é de quem apresenta o título. Isso é uma desburocratização enorme. Mas, como no direito sempre tem um porém, imagino que exista alguma exceção. Alguma situação em que o bom e velho reconhecimento de firma ainda seja obrigatório. Existe uma, e apenas uma exceção. E é o tipo de detalhe que a FGV adora cobrar em prova. O documento de quitação ou exoneração de uma obrigação quando apresentado em meio físico, ou seja, em papel. Esse ainda exige o reconhecimento de firma do credor. Ah, então a ênfase é no meio físico. Exato. A lei faz questão de frisar, em meio físico. Se essa mesma quitação for um documento que já nasceu digital, assinado com certificado, por exemplo, a regra da dispensa se aplica. Mas se for no papel, o reconhecimento da firma do credor é indispensável. Entendido. É um detalhe crucial mesmo. Bom,
tudo isso na teoria faz sentido, mas a gente sabe que a FGV adora transformar esses detalhes em casos práticos. Vamos testar isso, com um cenário adaptado do material. Vamos lá, é a melhor forma de fixar o conteúdo. O caso é o seguinte: a empresa credora, Alfa SA, tem sede em Florianópolis. A devedora Beta Limitada fica em Porto Alegre. Para garantir o negócio, existem 2 fiadores solidários. Um mora em Curitiba e o outro em São Paulo. A pergunta é: onde o contrato de alienação fiduciária de bens móveis deve ser registrado para ter eficácia nacional, ou seja, erga omnes? Esse caso é a aplicação direta e perfeita da nova regra do artigo 130. A primeira coisa que o candidato treinado pelo material do professor Lessa tem que fazer é identificar os personagens, né? Temos um credor, um devedor e 2 garantidores. A nova regra diz que o registro deve ser feito no domicílio de um dos devedores ou garantidores. Portanto, o candidato deve procurar uma alternativa que aponte para Porto Alegre, Curitiba ou São Paulo. Qualquer uma das 3. Então, como a gente elimina as outras opções? É um processo de eliminação. A alternativa que manda registrar em todas as 4 cidades. Errada. Isso é memória muscular da lei antiga, é a pegadinha para quem não se atualizou. Claro. A opção que sugere registrar só no domicílio do credor, em Florianópolis, também errada. Essa seria a regra subsidiária só se não existisse devedor ou garantidor. E a alternativa que diz que o registro é facultativo, erro gravíssimo. Sem o registro, o contrato vale entre as partes, mas não contra terceiros. Então a resposta correta, sem dúvida, é a que diz que basta o registro em Porto Alegre, ou em Curitiba, ou em São Paulo. Um único registro resolve. Brilhante. Fica muito claro o raciocínio. Agora, vamos para um desafio diferente. Uma questão inédita do professor Lessa, que foca não na competência, mas no filtro da qualificação. O cenário é mais delicado. Um idoso de 95 anos, visivelmente confuso, desorientado, chega ao cartório acompanhado do seu cuidador. Ele quer registrar um contrato de doação de absolutamente todos os seus bens móveis para esse cuidador sem reservar nada para si. O documento já veio até com a firma reconhecida. O que o oficial deve fazer? Nesse caso, todos os alarmes do oficial têm que disparar. É um exemplo emblemático do porquê o registrador não pode ser um autômato, sabe? Temos aqui no mínimo 2 vícios gravíssimos e aparentes. O primeiro é a doação de todos os bens sem reserva do mínimo para a subsistência, a chamada doação universal. O nosso Código Civil, no artigo 548, proíbe isso. É um ato nulo. Nulo. E o segundo vício, que é talvez ainda mais grave, é a condição da pessoa. Um idoso de 95 anos, confuso, doando tudo que tem para o seu cuidador. Isso exala indícios de coação, de abuso de vulnerabilidade, de um vício de consentimento. Como o material do professor Lessa destaca, o registrador é o primeiro fiscal da lei. Ele tem o dever de proteger os vulneráveis. Então, a firma reconhecida não serve como um escudo pro oficial. Ele tem que olhar além do carimbo. De forma alguma. A firma reconhecida apenas diz que a assinatura é daquela pessoa. Não diz nada sobre a sua vontade, sua capacidade ou sobre a legalidade do que ela está assinando. Nesse caso, a conduta correta e obrigatória do oficial é recusar o registro ou, no mínimo, suscitar dúvida ao juiz corregedor. Ele deve fundamentar sua decisão na nulidade do ato, pela violação do Código Civil e nos fortíssimos indícios de ilicitude. Registrar um documento desse seria ser conivente com um ato potencialmente criminoso. Fica muito claro o peso da responsabilidade do oficial. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Se a gente tivesse que resumir a cola para a prova, os pontos-chave que todo mundo precisa levar deste nosso mergulho, quais seriam? Acho que podemos listar 4 pontos essenciais. O primeiro, sem dúvida, é a competência. A palavra-chave é uma. Partes em cidades diferentes, registre no domicílio de uma das partes devedoras ou garantidoras. Esqueça a regra de registrar em todo lugar. Perfeito. O segundo ponto seria a eficácia. A regra antiga dos 20 dias da retroatividade, essa morreu. A nova regra é: os efeitos começam na data do registro. É daqui para frente, ex nunc. Quem chega primeiro, leva. Exato. O terceiro ponto é a formalidade.
A regra geral agora é a dispensa do reconhecimento de firma, mas atenção máxima à exceção. Documento de quitação, em papel, apresentado pelo devedor, exige a firma reconhecida do credor. Essa é uma clássica pegadinha. E por último, o mais importante talvez, a qualificação. O oficial não é um depósito de papéis. Ele é um filtro de legalidade ativo e tem o poder-dever de recusar documentos com objeto ilícito ou imoral, protegendo todo o sistema. Isso mesmo. E a reflexão final que o material do professor Lessa nos inspira é que essas regras, elas não são barreiras burocráticas para atrapalhar a vida das pessoas. Pelo contrário, são os trilhos que garantem que o trem da segurança jurídica ande na linha. A análise do oficial é o que protege a boa-fé, a economia e, como a gente viu no exemplo, a dignidade dos mais vulneráveis. E a pergunta que fica é, num mundo cada vez mais digital, de contratos inteligentes, transações sem fronteiras, como esses princípios de territorialidade e legalidade vão continuar evoluindo para proteger a sociedade? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, Sobre autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!